Mateus capítulo 5 e o versículo 4 diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Somente este versículo da palavra do Senhor. O que eu vou compartilhar com os irmãos nesta noite diz respeito sobre a consolação pela graça de Cristo. Nós somos consolados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos a realidade da nossa vida, e é interessante que certa vez uma revista, ela levantou uma pesquisa no ano de 2016 para questionar, para abordar as principais causas por que as pessoas choram, né? É claro que possivelmente ali a ideia era saber quais eram as principais causas que fazem com que as pessoas ficam preocupadas, fiquem aflitas. E cada pessoa aqui, se for oferecer, se for dar uma resposta para esta pergunta, certamente cada um aqui vai apresentar diversos motivos, diversas razões por que as pessoas choram, não é? As pessoas geralmente choram de emoção, de alegria, não é? Me chamou a atenção certa vez, eu estava vendo um pequeno vídeo e ali a mãe estava gravando a reação do pai quando ele foi surpreendido por um abraço do filho. O filho chegou, o pai estava sentado à mesa e o filho chegou ali e deu um abraço nele. O pai achou aquilo estranho, porque na atualidade, nos nossos dias, né, atualmente, não é tão comum, às vezes, em algumas casas, em algumas famílias, ter esse contato, ter esse cuidado de um abraçar, de sentar para conversar. Infelizmente, as pesquisas mostram que as famílias, por causa da tecnologia, estão tanto separadas. Pais, filhos, filhas convivem diariamente debaixo do mesmo teto, mas um não conhece mais o outro. E quando então o filho vai e abraça o pai começa a chorar por causa daquele simples gesto que o filho teve para com ele. Nós vemos que pessoas choram por alguma conquista. Eu não sei quantos irmãos aqui tiveram a oportunidade de assistir o filme Homens de Honra, onde no final aquele soldado, aquele homem, ele sofreu um acidente. Não vou dar aqui detalhes do filme, caso alguém não tenha assistido, mas ele sofre um acidente, coloca uma prótese na perna e ele então é desafiado a colocar uma roupa de mergulhador para que então ele pudesse voltar à ativa nas suas funções. E ele ali num tribunal, ele é desafiado a colocar aquela roupa. Era para preparar um momento para que ele fizesse aquilo. Mas ele decide então fazer na frente do juiz no tribunal. E era necessário dar somente 7 passos. E nós vemos ali que quando ele consegue fazer isso, a reação, a emoção dele é visível, porque a esposa estava acompanhando, o filho estava acompanhando, e havia a possibilidade dele não superar aquele desafio. Então é claro que as lágrimas tomam conta do coração, tomam conta da vida daquele homem. Nós vemos que as pessoas têm diversas razões para chorar. É claro que quando uma pessoa chora, não é somente de emoção, não é somente de alegria, mas a maioria das vezes a pessoa chora por alguma causa ruim, por alguma coisa que possa entristecer o teu coração. Ainda dentro do contexto familiar, eu disse há pouco, né, que um pai se emocionou porque um filho deu um abraço nele, inesperadamente. Tem também um pai que lamentou muito uma pessoa gravando ele e perguntou, né, você tem filhos? Ele falou, tenho filho sim, mas eu não quero comentar, porque o meu filho há muito tempo não liga para mim. E quando ele começa a falar aquilo, ele vai tomando uma certa distância para que a conversa fosse interrompida. E ali naquele momento ele, infelizmente, né, ele demonstra ali o seu sentimento e as lágrimas rolam no seu rosto.
São situações que as pessoas vivem no seu dia a dia, não é? Quem aqui que não se recorda das lágrimas de Ana, aquela mulher que estéril estava orando ao Senhor, mas a aflição da alma dela era tão grande que ela não conseguia orar, ela somente chorava e movia os lábios, tamanha tristeza que estava na alma dela, porque ela desejava ter um filho e ela não conseguia, não é? Esses são alguns detalhes, são algumas situações em que as pessoas estão sujeitas a chorar, a estarem preocupadas, não é? Se nós formos analisar aqui as situações, as diversas razões por que as pessoas choram, passaríamos a noite aqui, não é? Tem pessoas que choram quando ficam nervosas, tem pessoas que choram quando entram em pânico. Eu tenho convicção que todos aqui, em algum momento na vida, já chorou quando estava em pânico. Eu tenho certeza. Aqueles que são dos tempos, né? Vamos dizer, dos tempos mais antigos, quando criança, porque há uma diferença, né? Da educação dos pais antigamente com a atualidade. Os pais antigamente falavam 1, 2 vezes e se não obedecesse, o que acontecia? A lambada vinha para cima, não é? A geração de hoje não, os pais são orientados aí mais na conversa, e é um desafio, mas vamos olhar antigamente, não é? Quem aqui foi criança e fez a arte e o pai ou a mãe pegou no flagrante, e sabia que a coisa ia ficar feia, saiu correndo no susto, não é? Quantos aqui já não fugiram dessa situação? E quando vê que o pai ou a mãe não consegue alcançar, ele para satisfeito e feliz, porque acha que ele teve um momento de vitória. Mas aí vem o pânico, porque ou o pai ou a mãe para e diz: quando você voltar, eu te pego. Quando você voltar, eu te pego. Irmãos, eu me recordo uma vez que eu estava na escola, estudei no Anália, e, gente, eu ia na escola 80% para fazer bagunça, né? E teve um dia que a inspetora saiu correndo atrás de alguns colegas, e eu não me recordo, faz muito tempo, eu não me recordo se eu era o pivô daquela situação ou se eu estava só acompanhando o bando. Mas eu estava olhando para ela e aquela inspetora com raiva, querendo pegar os meninos que estavam fazendo bagunça, ela tropeçou e caiu. E eu fiquei de longe olhando, sabe? Querendo rir da situação. Eu era menino, né? E eu, o desespero, para o azar meu, a mulher virou-se para mim assim, se levantando: Moreninho, eu conheço o seu pai, eu sei onde eu encontro ele. Irmãos, a alegria minha cessou na hora. O pânico, o pavor de saber que ela conhecia meu pai e ia conversar com ele, meus irmãos, não tinha nada que alegrava o meu coração naquele momento, porque sabia que a correção era certa. Então essas são algumas situações são experiências que nós vivemos, e umas boas e outras ruins. Tratando-se das experiências ruins, quando alguma pessoa está aflita, quando uma pessoa está em agonia, certamente ela lê esse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Certamente a pessoa diz: o Senhor é o meu conforto, o Senhor é o meu consolo. Neste momento de aflição, sim, o Senhor é o nosso conforto, não é? Salmos 46, Deus é o nosso refúgio, somos consolados pela palavra do Senhor. Só que tem um detalhe, o ensino de Jesus aqui nesse sermão sobre trazer consolo para aqueles que choram, não diz respeito às causas circunstanciais. O que Jesus está ensinando aqui, que bem-aventurados são aqueles que choram, não está fazendo referência a uma circunstância material. O irmão ficou desempregado, morreu um parente, morreu um amigo, o irmão ficou doente, e tá aquele momento de aflição. Não. Jesus consola neste momento, sim, mas o foco de Jesus, o ensino de Jesus é para lidar, é para tratar com as situações
espirituais da nossa vida. E como podemos ter certeza disso? Os irmãos vão se lembrar muito bem que o sermão de Jesus, a primeira bem-aventurança, antes dessa que eu estou compartilhando com vocês aqui hoje, qual que é? Bem-aventurado os pobres ou humildes de coração, porque deles é o reino do céu. Bom, ser pobre aqui tem alguma coisa a ver com bens materiais? Pobre de espírito aqui tem alguma coisa a ver com a questão financeira? Com a conta bancária? Não! O que quer dizer aqui, bem-aventurado aos pobres de espírito? Pessoas que são dependentes de Deus. Então nós podemos ver que já desde o início, Jesus está tratando com os seus discípulos que o seu sermão, as bem-aventuranças, estão relacionadas com as causas espirituais da nossa vida e não necessariamente com as coisas materiais que Jesus cuida da nossa vida, naquilo que nos falta. Sim, nós acabamos de louvar aqui, para não ficarmos preocupados com nada, porque o Senhor suple as nossas necessidades, mas o que Jesus está ensinando os seus discípulos é sobre as questões espirituais, não é? E por isso então que o favor de Deus é confirmado em cada bem-aventurança. Analisando melhor, aprofundando melhor aqui neste texto, neste versículo, capítulo 5, versículo 4, né? Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Já disse aqui que a pauta de Jesus diz respeito às causas espirituais. Jesus, nós temos aqui registro nos evangelhos que Jesus chorou em dois momentos. O primeiro momento que Jesus chora está registrado lá em Lucas, capítulo 19, e o versículo 41. Qual é a circunstância que Jesus chora ali? Quando ele olha para Jerusalém. O que Jesus disse ali? Vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. O que Jesus estava lamentando olhando para Jerusalém? Sempre quando Jesus estava caminhando com seus discípulos, quando Jesus estava realizando milagres, ele estava acompanhado de uma multidão, né? As pessoas acompanhavam Jesus para ver os seus ensinos, para ver os seus milagres. Só que Jesus sabia muito bem que grande parte daquelas pessoas estavam ali não com uma fé genuína. Muitas pessoas acompanhavam Jesus somente para ver o que ele ia fazer. Muitas pessoas acompanhavam Jesus somente com o interesse de receber algo, de ver as suas maravilhas, mas não estavam preocupados. As pessoas não estavam preocupadas em ter comunhão com o Senhor, em ter comunhão com Ele e obedecer e andar segundo a palavra de Cristo. Andar segundo a palavra de Deus. Por isso então que ele, conhecendo essa situação, o que ele faz? Ele lamenta. Ele chora. Então nós percebemos aqui que Jesus, ele estava preocupado olhando para Jerusalém. Ele estava preocupado com o quê? Com a situação material deles? Não, com a situação espiritual das pessoas, porque ele sabia que não estavam bem. No outro contexto em que Jesus Cristo chora, está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 11, né? Onde tem ali aquele contexto que envolve uma família, né? Marta, Maria e Lázaro. Nós conhecemos bem a história que Jesus amava muito aquela família e de repente chega a notícia para ele: aquele a quem o Senhor ama está enfermo. Olha que interessante como que as irmãs mandaram um recado para Jesus. Falar: Senhor, elas colocaram ênfase, né, na mensagem. Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Isto é, vem logo. É urgente, a causa é urgente. Jesus preocupou-se em ir naquele momento? Não. Jesus ainda ficou 2 dias onde ele estava. Quando ele resolve ir, ele chama os seus discípulos, dizendo: olha, vamos lá
Vamos lá na casa de Marta e Maria, porque Lázaro adormeceu. E vamos lá para despertá-lo. Os discípulos não entenderam a mensagem de Jesus. Eles olharam e disseram: olha, se ele está dormindo, tranquilo, vamos lá acordá-lo. Mas Jesus esclarece para eles: Lázaro está morto. E quando então Jesus vai para aquele lugar, para a casa de Marta e Maria, Jesus não havia chegado na casa e Marta sai ao encontro, aos prantos, chorando. E quais foram as primeiras palavras que ela diz para ele? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus começa a consolar aquela mulher: teu irmão irá ressuscitar. O teu irmão há de ressuscitar. Mas ela não estava entendendo. Ela estava entendendo que a ressurreição que Jesus estava tratando era do último dia. Mas Jesus estava ali continuando a conversar com ela. E diz para ela: chama tua irmã. E quando então Maria é chamada e chega até a presença do Senhor, o que Maria também diz? Palavras semelhantes da sua irmã Marta: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Meu irmão estaria vivo, porque o Senhor daria um jeito. Né? Olha a aflição daquelas pessoas. E havia pessoas judeus que estavam acompanhando aquelas mulheres, consolando elas, e chega um momento que Jesus, olhando todo aquele contexto, toda aquela situação, ele pergunta: onde que vocês colocaram ele? Onde vocês colocaram Lázaro? E elas mostram, e quando chega ali, Jesus, ele olha toda aquela situação, a tristeza na alma, a tristeza no coração, pessoas emocionadas, pessoas chorando. Jesus também, ele tem uma emoção, ele esboça ali uma reação, ele fica agitado, ele geme em seu espírito. E o que o Senhor faz naquele momento? Jesus chorou. Jesus chorou. Agora, irmãos, vamos lá. Questão de lógica. Por que Jesus chorou? Ele não foi ali para ressuscitar a Lázaro? Por que Jesus então estava chorando? Não precisava Jesus chorar, porque ele sabia muito bem, como já havia declarado para os seus discípulos. O que ele falou para os discípulos? Nós vamos lá para despertá-lo. Bom, se ele ia para realizar o milagre, uma grande maravilha naquele dia, naquele momento, por qual razão Jesus chora? Só para mostrar que ele era um cara que estava preocupado, uma pessoa que estava preocupado com aquela situação? Não. Sabe por que Jesus chora? Sabe por que Jesus lamenta ali? Ele lamenta a causa, a consequência do pecado na vida do homem. Não existe outra razão para Jesus chorar naquele momento, porque ele iria ressuscitar Lázaro, e ele fez isso. Ele chora porque se Lázaro estava morto, se ele estava lá dentro da sepultura, era por causa da consequência do pecado, porque isto foi que o Senhor disse para o homem: no dia que pecares, se desobedeceres o meu mandamento, certamente morrerás. Então Jesus olha para aquela situação, aquele homem lá dentro, então ele chora, ele lamenta, porque ele está contemplando a consequência, o resultado do pecado na vida das pessoas, e não somente na vida das pessoas, mas ele chora por causa do caos que é estabelecido em toda a terra, por causa do pecado do homem. O doutor Martin Lloyd-Jones, né, um teólogo do século XX, ele, analisando esse contexto aqui, ele escreveu o seguinte: eis a razão porque o nosso Senhor mesmo chorava, eis a razão porque ele foi um homem de dores, e que sabe o que é padecer, Isaías 53:3, e foi o motivo o que o levou a chorar diante do túmulo de Lázaro. Jesus contemplou aquela coisa horrenda, feia e imunda, denominado pecado, a qual invadiu nossas vidas e introduziu na vida a própria morte, perturbando e infelicitando a vida
Jesus chorou diante disso e gemeu em seu espírito. Olha que interessante, né? O teólogo aqui, ele confirma este comportamento do nosso Senhor Jesus Cristo. O reformador João Calvino, também fazendo uma breve reflexão sobre João 11:33, ele diz o seguinte: quando espontaneamente Cristo se faz solidário aos que choravam, ao ponto de chorar com eles, ele dá prova de que era compassivo. Pois a causa dessa emoção é, em minha opinião, expressa pelo evangelista quando diz que Cristo viu chorando Maria e os demais. Ele reconhece aqui que as pessoas que estavam ali em volta daquelas mulheres ficavam com facilidade emocionadas. Mas olha o que ele observa. Contudo, não tenho dúvida de que Cristo contemplava algo mais elevado, a saber, a miséria geral de toda a raça humana. É isso que Jesus estava lamentando naquele momento diante do túmulo, né? E é por esta razão que Jesus diz que o homem que chora, ele é bem-aventurado. Por quê? O homem que realmente chora, o homem que verdadeiramente chora, por causa do seu estado, ele alcança do Senhor a misericórdia. O homem que chora, ele analisa a tua situação e ele vê que ele é um pecador, ele vê que ele precisa a todo momento ser tocado pelo Espírito Santo. Este homem está sujeito ao quê? A todo momento arrepender-se dos seus pecados e das suas atitudes. O homem que verdadeiramente se arrepende, em resultado a obra do Espírito Santo, é o homem que certamente será conduzido à presença de Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo por que então feliz, bem-aventurado é o que chora? Por que ele é feliz? Porque a pessoa não está chorando. Bem-aventurado não é aquele que chora no momento de aflição por alguma coisa material, mas por lamentar pela situação pecaminosa. Quando a pessoa olha para dentro de si mesmo e reconhece: eu preciso da misericórdia e do perdão do Senhor a todo momento, a todo tempo. E quando esta pessoa reconhece, quando esta pessoa lamenta sobre a tua situação, ela é bem-aventurada porque ela alcança a consolação do nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecer o pecado e ser alcançado pelo perdão de Deus são os motivos que tornam o homem verdadeiramente feliz, e nessas ocasiões a pessoa sente-se consolada. Sabe aquela questão da culpa? Coisa mais horrível que tem para o ser humano é sentir-se culpado, correto? Você fazer alguma coisa e ficar com aquele sentimento de culpa, não é? Mas para aquele que reconhece as suas atitudes e busca o perdão do Senhor, o que acontece? Alcança a misericórdia, alcança a graça do Senhor. E o que ele sente então? A alegria e a paz no seu coração pela ação do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Irmãos, com isso nós podemos aplicar algumas coisas na nossa vida, para a nossa experiência diária, na nossa jornada com o Senhor. Nós devemos entender o seguinte, irmãos, que a nossa felicidade, ela é garantida pela graça de Cristo. Tá bom? Por que muitas pessoas são infelizes? Por que muitas pessoas, elas vivem insatisfeitas? Não é? Por que muitas pessoas têm tudo na vida para ser feliz e não é? Porque procura a alegria no lugar errado, no contexto errado. No contexto errado. Quando a pessoa pensa em alegria, não é? Qual que é a primeira ideia que a pessoa tem? É o conforto material, são os bens materiais, não é? Mas nós vemos, se você for analisar a quantidade de pessoas
depressivas, pessoas que dão fim nas suas vidas e materialmente estão bem, e elas mesmo assim têm essa atitude, nós podemos analisar e ter a conclusão então que essas pessoas vivem esse contexto porque elas estão bem fisicamente, mas emocionalmente não estão bem. Não estão bem, não é? E é interessante que quando nós olhamos para a palavra do apóstolo Paulo, ele traz uma orientação muito importante para a nossa vida. Está lá em Romanos capítulo 7 e o versículo 18 em diante. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, ele reconhecendo a sua atitude, a sua situação, e ele escreve então, fazendo uma reflexão. Versículo 18 diz assim, capítulo 7. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. O que o apóstolo Paulo ele ensina aqui? O que ele reflete? Que o homem, ele precisa ter um entendimento que ele não consegue fazer o bem com frequência. É o que ele está dizendo aqui. Olha, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Qual pessoa que consegue ser bom a todo instante? Qual pessoa consegue ser bom a todo momento? Ser bom, irmão, não é somente aquela questão de você fazer uma caridade para uma pessoa. Ser bom é em toda situação. Quer fazer um teste se você é bom ou não? Quantas vezes você consegue perdoar aquela pessoa que te ofende com frequência? Quantas vezes você consegue lembrar daquela pessoa sem rancor no coração? Nisso nós temos dificuldades, não é? Temos dificuldades. Se nós não tivermos o cuidado de buscarmos a graça e o favor de Deus sobre a nossa vida para nos convencermos da dureza do nosso coração, nós criamos raízes de amargura na nossa vida. E com isso nós temos um padrão, um estilo de vida totalmente ruim. Por que muitas pessoas ficam depressivas? Porque as pessoas têm as suas alegrias roubadas, a paz roubada por diversas razões. Conflitos dentro de casa, conflitos no trabalho, às vezes conflito na igreja, né? Conflito entre familiares, né? Diversas situações. Às vezes nós cometemos pequenos erros que é o suficiente para nos deixar abatido. E tudo isso por causa do quê? Que é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Em mim não habita bem nenhum, pois eu quero fazer o bem. Só que eu tenho dificuldade para fazer a todo instante. E ele continua. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Olha que interessante que o apóstolo Paulo diz, né? Porque eu não faço o bem que prefiro. Ele sabe o que deve ser feito, mas ele tem dificuldade algumas vezes. Ele sabe qual o caminho, qual a melhor decisão a tomar, mas algumas vezes ele reconhece, eu tenho dificuldade de tomar aquela decisão. Mas se eu ajo assim, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O apóstolo Paulo ele reconhece que a lei de Deus é boa. O apóstolo Paulo reconhece que a palavra de Deus é boa. O apóstolo Paulo reconhece que a pessoa que caminha segundo a vontade do Senhor, ela está no caminho certo, ela está caminhando no caminho correto. Mas o que o apóstolo Paulo ele reconhece aqui? Que por causa da maldade que existe no coração, ele tem dificuldades para poder viver tudo aquilo que a lei oferece para ele. E se o apóstolo Paulo está afirmando isso, se ele chega a essa conclusão, o mesmo acontece na minha vida, o mesmo acontece na sua vida. Por isso que nós devemos sempre refletir na busca da consolação do Senhor,
Por isso que nós devemos sempre refletir na importância de chorar e lamentar as nossas atitudes diante de Deus. Porque, irmãos, se em algum momento nós não pararmos para analisar, nós achamos que está tudo bem na nossa vida. Achamos que está tudo bem na nossa vida. Às vezes, irmão, na correria do dia a dia, esquecemos até de orar buscando o perdão de Deus, mas o perdão com sinceridade. Não aquela oração rápida, Senhor, me perdoa. Senhor, tem misericórdia. E a gente já vai para as nossas tarefas cotidianas. Não, é aquele momento em que nós precisamos parar tudo que nós estamos fazendo, e no particular com o Senhor, e lamentar e dizer, Senhor, perdoa-me pela minha atitude. Perdoa-me, Senhor, porque eu disse algo para aquela mulher que não devia. Senhor, perdoa pelo meu comportamento. Perdoa-me, Senhor, por poucas vezes orar ao Senhor. Perdoa-me por poucas vezes eu me comportar como realmente eu deveria. Isto é chorar. Isto é lamentar. E sabe qual que é a reação? É ser consolado pelo Senhor. Porque é isso que a palavra do Senhor nos garante. O apóstolo Paulo, ele ainda escreve, no versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, do que está nos meus ombros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha o que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele olha para a tua situação, ele vê que ele tem dificuldade para fazer o bem, ele analisa, ele percebe que ele tem dificuldade para ser bom a todo instante, ele reconhece o seu estado pecaminoso e ele faz uma pergunta: quem pode me livrar? Quem é que pode me livrar dessa situação? A reflexão de Paulo aqui é importante para nós porque o homem não consegue ter mudança de vida por si mesmo. Ele precisa da ajuda do Espírito Santo, ele precisa da palavra do Senhor orientando a todo instante, e isso é confirmado no versículo 25, Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele me livrará do corpo desta morte, ele me dará condições para viver lutando e procurando melhorar na medida do possível a todo instante. Com isso, então, o que nós entendemos aqui nesta primeira aplicação? Que a nossa felicidade é garantida a partir do momento em que nós confiamos no favor e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Segunda aplicação, irmãos: chorar aos pés de Cristo traz paz e consolo para a alma. Chorar aos pés de Cristo traz paz e consolo para a nossa alma. Às vezes, num momento complicado da vida, nós temos a intenção, o desejo de conversar com diversas pessoas, mas não conversamos com Cristo. Mas não conversamos com Ele, não falamos das nossas fraquezas a Ele. Irmãos, vamos ser sinceros, a Bíblia orienta, confessai seus pecados uns aos outros. Sim, nós podemos conversar, nos orientar, buscar orientações, ajuda de outras pessoas, mas, primeiramente, nós devemos falar com o nosso Senhor. Primeiro, nós devemos falar com Cristo da nossa real situação. Sabe por quê? Corre o risco de você conversar com alguém e aquela pessoa também está numa situação difícil. E quando você pensa que você será consolado, o que acontece? Nossa, você está em dificuldades? Nossa, deixa eu abrir meu coração porque, olha, está um caos também a minha vida. E começa ali o quê? Duas pessoas lamentando, reclamando, analisando as situações e não chega a lugar nenhum. Mas quando a pessoa busca a orientação, se coloca na presença do Senhor, o que acontece? Alívio na alma, paz no coração, paz na alma. Há pessoas que se afastam de Cristo, sabe por quê?
por causa do pecado. Porque quando nós estamos falando aqui, tratando que bem-aventurado aqueles que choram, choram por quê? Por causa da situação espiritual, não é? Por que eu choro? Porque eu não estou orando como deveria, porque eu não estou jejuando como deveria, porque eu não estou ativo na igreja como deveria. Então há um lamento, há uma preocupação. E há algumas pessoas que, quando sentem-se nessa circunstância, o que ela faz? Não consegue buscar o perdão do Senhor, não consegue aproximar-se de Deus. E sabe qual que é o resultado? Ela acaba abandonando e saindo da presença do Senhor, infelizmente. E o que acontece? A razão disso acontecer é por causa do sentimento de culpa. Sentimento de culpa. Muitas pessoas, às vezes, têm aquela impressão ruim na sua vida, no seu dia a dia. Como que eu sou um cristão limitado? Quando ela começa a comparar-se com outra pessoa, ela faz uma reflexão. Como que eu sou um cristão limitado? Eu não sou bom espiritualmente como aquela pessoa, como aquela irmã, como aquele irmão. E ao invés dela aproximar-se do Senhor, ela afasta-se cada vez mais. Não. Nós devemos entender que a todo tempo nós precisamos chorar aos pés do Senhor. Por quê? Para que nós possamos ser renovados a todo tempo. Quem nos dá força para caminhar a todo instante, quem que é? O Espírito Santo, agindo na nossa vida, nos convencendo dos nossos pecados. E o homem pela qual é tocado pelo Espírito Santo, ele sente paz e descanso na sua alma. Por isso, querido, em momento algum da sua vida, sinta-se culpado porque você orou pouco. Em nenhum momento aceite acusação na sua vida de que você é a pessoa menos importante na igreja. Não aceite no seu coração a ideia, aquela seta maligna, de que você é uma pessoa que não faz a diferença no reino de Deus. Sim, você faz, você é uma pessoa importante, você é uma pessoa na qual Cristo derramou do teu sangue por causa dos seus pecados. Ele te ama, por isso que o conselho, a palavra dele aqui hoje, bem-aventurado aqueles que choram, chore na presença do Senhor em qualquer circunstância, para que você possa sentir alívio na sua alma e assim caminhar a cada dia. Parece que é uma coisa simples que eu estou dizendo, querido, mas se você começar a conversar com os crentes na atualidade, você vai perceber quantas pessoas estão vazias espiritualmente, quantas pessoas estão sofrendo diariamente. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas, elas vão para a igreja com a convicção errada. Muitas pessoas caminham com Cristo com a convicção errada. Certa vez conversava com uma pessoa, e esta pessoa cheia de problemas, não é? E qual que era a ideia dela? Que Cristo resolvesse os problemas dela, problemas materiais. E ela então começou a tentar aproximar-se do Senhor, até o momento em que ela chega então e confessa: para mim não está adiantando nada. Não está adiantando nada. Por quê? Convicção errada. Devemos aproximar-nos do Senhor, primeiramente por causa da nossa situação espiritual. O que a palavra do Senhor nos diz? Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei o que você precisa aqui nesta noite. Não sei se é cura, não sei se é trabalho, eu não sei se é paz na sua casa, na sua família, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho a plena convicção e posso dizer para você: busque primeiro a paz de Cristo no seu coração. Busque primeiro a reconciliação com o Senhor da tua vida espiritual, e o Senhor dará orientações e força para você vencer todas as situações que envolvem a sua vida. E por último, terceira aplicação que eu faço aqui nesta lição, como que o Senhor nos consola, né? A nossa consolação, ela será completa no porvir. Irmãos, nós temos a convicção de que o Senhor
nos consola a todo tempo, a todo momento. Quando nós oramos com fé, quando nos colocamos na presença do Senhor, nós sentimos Ele acalmar a nossa alma. O Senhor fala lá no íntimo do nosso coração, do nosso ser. Mas nós devemos ter em mente, irmãos, que a nossa verdadeira felicidade, vamos dizer assim, a nossa felicidade completa, não será aqui, enquanto ainda caminharmos nesse sistema aqui neste mundo, mas a nossa real maior bem-aventurança está no porvir, quando nós partimos para a eternidade com o nosso Senhor. Porque hoje, eu e você, choramos na presença do Senhor e somos consolados, mas amanhã somos envolvidos por uma nova luta, por uma nova dificuldade, por uma nova circunstância, não é? E assim então é a nossa caminhada, assim segue a nossa vida. Cada dia uma luta e sempre uma vitória. Por isso que a nossa real convicção não é que nós viveremos a paz plena aqui neste mundo. A nossa paz, a nossa alegria na sua plenitude será no porvir, quando o Senhor vier para buscar a sua igreja, para reunir-se com o seu povo, para viver com Ele eternamente. Enquanto isso não acontece, qual é o contexto da nossa vida? Lutas e vitórias. Amém? Lutas e vitórias, não é? Lutas e vitórias. O apóstolo Pedro, ele escreve, na sua carta, lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, ele escreve e diz assim, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por que é importante frisar isso? Porque muitas pessoas ficam decepcionadas, porque hoje ela recebe uma vitória e ela fica feliz, e ela pensa que a luta acaba. Não, amanhã virá outra. Amanhã virá outra. Vocês se recordam da tentação de Jesus? Quando Satanás, nas 3 tentativas que ele tenta causar uma aflição, ele prova o Senhor Jesus, ele tenta afligir o Senhor Jesus em várias circunstâncias. O que Satanás faz? Ele perde em todas elas e ele se ausenta dele. E é interessante que o texto diz o seguinte: ausentou-se dele por um tempo. Por um tempo. Enquanto não contemplarmos a consumação do Senhor, nós viveremos a cada dia lutando com muitas diversidades, mas com toda a convicção e certeza, o Senhor irá nos abençoar em cada momento e em cada situação. Por isso, então, que nós temos a plena convicção de que somos consolados frequentemente com a graça de Cristo. Não importa a luta que virá na tua vida amanhã, importa é que o Senhor dará forças e condições para que você possa lutar e seguir o teu caminho até o tempo de nós vivermos eternamente com o nosso Senhor. Que essa palavra fale ao teu coração poderosamente. Não fique abatido por causa das circunstâncias da vida. O Senhor contempla o teu lar, o teu caminhar, e pode ter a plena convicção que Ele está caminhando com você a todo tempo. Vamos orar neste momento, queridos? Senhor, meu Deus e Pai, nós agradecemos pela Tua palavra aos nossos corações. Pai Santo e Eterno, eu peço que a Tua misericórdia, Pai, esteja sobre a nossa vida. Pai Santo e Eterno, eu oro pela vida dos meus irmãos, pela vida das minhas irmãs, eu oro pelas famílias da igreja. Meu Cristo, nós sabemos perfeitamente que temos diversas razões, diversos motivos, causas que nos trazem aflições, agonias e muitas vezes nos fazem chorar. Senhor Jesus, mas que as nossas lágrimas sejam por lamento dos nossos pecados,
das nossas limitações, dos nossos tropeços, das nossas falhas. Sim, Senhor, ajuda-nos a reconhecermos isso, meu Pai, e eu peço para que a cada manhã possamos ter a plena convicção de que, após confessarmos nossas falhas, nos colocarmos na Tua presença com toda sinceridade, após chorarmos aos Teus pés, Senhor, temos a plena convicção de que a paz e o consolo alcançará a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida. Meu Cristo, eu oro pedindo que o Senhor nos renove as forças, que haja essa convicção na nossa alma, no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a não ficarmos incrédulos, ajuda-nos a não ficarmos despercebidos com essas situações, com as dificuldades da nossa situação, da nossa natureza pecaminosa. Mas ajuda-nos, Senhor, para que a cada momento possamos ter forças para buscar, meu Deus, o Teu refúgio, buscar o Teu auxílio e assim, meu Deus, caminhar de vitória em vitória. Senhor Jesus, eu peço que a Tua paz esteja sobre a nossa vida e que em momento algum, Senhor, venhamos perder a convicção de que o Senhor consola as nossas almas. Meu Deus, que a Tua paz reine em cada coração, que a alegria, meu Deus, do Teu Espírito possa, meu Deus, ser abundante em cada coração, em cada pessoa que ouviu esta mensagem. Assim, meu Cristo, eu oro e agradeço no poder e na autoridade, no Teu santo e bendito nome. Amém, Senhor Jesus. Amém.